Então, gente, esse é o segundo episódio. Deu para refletir bastante lá no primeiro? Vamos ampliar esse conhecimento? Ah, tu não assistiu o primeiro episódio? Clica aqui em cima, assiste o primeiro episódio e depois volta para cá. É importante assistir em sequência. Se já assistiu, vai lá, assiste, pensa, reflete, deixa teu comentário aqui embaixo. Valeu, até o próximo. Mesmo com todos os problemas pertinentes à democracia, ela ainda é o melhor sistema político que temos. Muito bem ilustrado pela frase do primeiro-ministro Winston Churchill, vencedor da Segunda Guerra Mundial, em que ele diz: a democracia é a pior forma de governo, exceto todos os outros. Para entendermos nosso papel como cidadãs e cidadãos dentro de um regime democrático, precisamos conhecer suas origens, as principais lutas pelo direito ao sufrágio universal, como ela funciona, suas principais instituições, as principais ideologias e conceitos políticos, nosso papel em um Estado democrático de direito e a importância do eleito e do eleitor para a formação de um lugar em que possamos respeitar a biodiversidade, que seja justo, fraterno e feliz, não somente para alguns, mas para absolutamente todos. Para isso, precisamos viajar no tempo e entender as origens da democracia. O conceito de democracia como poder do povo surgiu na Grécia Antiga aproximadamente no século V a.C. O termo democratia é composto dos vocábulos demos, povo, e kratos, poder. A democracia é, assim, um regime político que pressupõe a existência de um governo direto ou indireto da população mediante eleições regulares para os cargos administrativos do país, do estado ou do município. No entanto, o exato significado de poder do povo depende do período histórico e da sociedade que se tem como referência, assim como as diferenças conceituais e ideológicas. Em nossos dias, existem diferentes concepções de democracia presentes na sociedade. Há os que defendem a ideia de democracia como algo que diz respeito apenas à esfera política, votar e ser votado. Outras aplicam também a áreas da vida econômica, como participar na definição do orçamento público de certa localidade. Social, decidir sobre leis que tratem da vida privada como questões ligadas à sexualidade ou à reprodução, como ocorre em relação ao aborto. Cultural, opinar sobre os aparatos de cultura, como teatros e cinemas, e de fazer, por exemplo, parques e praças serão instalados em que quantidade e onde. Precisamos destacar que desde a Grécia Antiga, no século V, até os dias atuais, em pleno século XXI, a democracia é algo dinâmico, que ora caminha, às vezes corre, outras vezes fica estagnada. E seguidamente há casos de retrocessos significativos, passando pela censura democrática em governos autocráticos, ou distorções ideológicas convenientes a determinados setores políticos e sociais. Certo e fundamental é termos a consciência de que a democracia plena, com a participação ampla, irrestrita e consciente de todas as pessoas, ainda é um projeto em construção e talvez nunca tenha fim, pois sempre haverá novas demandas e ampliações dos direitos democráticos, as quais só são possíveis com a conscientização de cada cidadão e cidadã do seu papel na sociedade. Vamos ver como funcionava a democracia grega na cidade de Atenas durante o século V a.C. Democracia direta. Na democracia clássica, todos aqueles que fossem considerados cidadãos, geralmente homens livres maiores de 21 anos, nativos na região, podiam e deviam participar da criação e da manutenção de uma vida em comum,
O demos, povo, era autoridade soberana para exercer funções legislativas e judiciárias, onde participavam ativamente e de maneira direta nos assuntos da polis. Daí a nomenclatura democracia direta, diferentemente da nossa, onde escolhemos pessoas através do voto para sermos representados no executivo e no legislativo, sistema este chamado de democracia representativa. O compromisso de todos os cidadãos atenienses implicava dedicação à cidade republicana e subordinação da vida privada aos assuntos públicos e ao bem comum. Nesse modelo, o conceito de cidadão está associado à participação, pois cada cidadão interfere diretamente nos interesses do Estado. Na prática, o exercício da democracia direta consiste na discussão sem intermediários das principais questões de interesse comum. Para que o exercício da cidadania fosse realizado de maneira plena e consciente, aqueles indivíduos que tinham direito à participação política eram educados desde muito jovens para que, quando chegasse à idade de 21 anos, pudessem exercer plenamente seus direitos civis dentro da polis. Mas cabe um parêntese. O magnânimo filósofo Sócrates, que viveu no século V a.C., foi condenado à morte pelas oligarquias locais, sob a acusação de estar subvertendo os jovens ao despertar neles o pensamento crítico através da reflexão filosófica. Socrate non crede negli dei di Atene. Secondo, Socrate propone nuove credenze. Terzo, Socrate corrompe la gioventù. Mi hanno detto ateniesi che io ero un oratore. Io vi dico che alla mia età, ho 70 anni, non sarebbe bene che praticassi l'eloquenza. È la prima volta che compaio davanti a voi, sulla pedana della Corte di Giustizia. Ma quanti mi hanno sentito parlare nelle strade, nelle pubbliche piazze, potranno dirvi che parlo qui come altrove, alla mia maniera, e cioè senza ricerche formali. Cerco solo la verità. La legge esige che prenda la parola per difendermi e mi difenderò. Tuttavia, prima di rispondere ai miei accusatori, che ho ascoltato con la più grande attenzione, devo contestare le cattive lingue che ormai da 20 anni si accaniscono a confondermi con un certo Socrate occupato a scrutare i misteri della terra o, quel che è più grave, a venerare le nuvole. Un tale personaggio è solo nello spirito di coloro che m'hanno malignamente messo in scena, un ateo. E Aristofane o i suoi imitatori non nascondono affatto sotto le loro buffonate la gravità della loro accusa. Ora, il personaggio che vi presentano, che cammina nell'aria o che fa mille follie, più o meno scientifiche, delle quali non so nulla, non mi somiglia in alcun modo. Mi appello alla testimonianza di quanti mi conoscono. Quando si dice che mi occupo dell'educazione di molti giovani per farmi pagare e per insegnar loro a rendere giusta la causa ingiusta, si dice il falso. Io infatti mi accontento di cercare la verità. Se avessi la fortuna di essere sapiente come Ippia o come Gorgia, che voi tutti conoscete, certamente non esiterei a farmi pagare. Disgraziatamente sono ignorante e la mia sola conoscenza è di sapere che non so niente. Fazer o povo pensar de maneira crítica e autônoma sempre foi um temor das oligarquias, em qualquer lugar e em qualquer tempo histórico, seja em regimes democráticos ou tirânicos. Democracia representativa. O conceito moderno de democracia representativa surgiu com as revoluções burguesas da Europa entre os séculos 17 e 19, especialmente com os ideais iluministas de liberdade e primado da razão.
bem como da independência dos Estados Unidos no século XVIII. O pilar desse modelo é a noção de soberania popular, que se efetiva pelo exercício do voto. Além dela, outras instituições políticas foram criadas e se tornaram indispensáveis para caracterizar um regime como democrático. A separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, o respeito às leis, a livre manifestação do pensamento e a cidadania. O modelo se caracteriza pela representação política. Na democracia representativa, as deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por pessoas eleitas para tal finalidade. A participação dos cidadãos é indireta, periódica, formal e se expressa por meio das instituições eleitorais e dos partidos políticos. Nas últimas décadas, em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, surgiram questionamentos quanto ao modelo representativo, na medida em que, em muitos casos, os representantes eleitos pelo voto popular costumam agir em defesa do interesse de grupos dominantes. Agora cabe a pergunta: nós sabemos votar? Nós temos a consciência exata de nossa responsabilidade e do nosso protagonismo político como cidadão? Nós realmente conhecemos nosso candidato? Seu passado? Seu presente? Suas ações? Seu partido político? Vamos entender um pouco mais sobre isso. O que é um partido político? Podemos dizer de maneira simplificada que consiste num grupo organizado, legalmente formado, com base em formas voluntárias de participação numa associação orientada para ocupar o poder político. Ou seja, a finalidade de um partido é a chegada ao poder. Qual a função dos partidos políticos? Sucintamente, os partidos são associações que representam convicções políticas e ideológicas de um ou mais grupos sociais, que necessitam de representatividade e voz a partir de um projeto de governo. Mas, cuidado! Muitas vezes se vende peixe por lebre. Justamente aqueles políticos e partidos que não desejam grandes transformações e avanços sociais. Alguns, inclusive, desejam o retrocesso de conquistas históricas. Que fique claro que todas as conquistas foram realizadas a fórceps pelo povo. Nada caiu no colo pela bondade de governantes, seja no tempo histórico que queiram imaginar. Desde sempre,